Bom, é muito difícil existir às vezes, né? Mas se bem que tudo é só uma interpretação que você dá, né? Não sei. Às vezes. Eu ia dar um exemplo horrível, eu ia falar que uma pessoa pode apanhar na rua todo dia e considerar a vida dela fácil, mas isso é esquisito. Eu não acho que uma pessoa pode apanhar na rua todo dia e achar que a vida dela é fácil. Mas eu acho que deve ter gente que faz isso, que pensa dessa forma. Eu acho que o que eu quero dizer, o que eu quis dizer com esse exemplo que eu pensei em dizer, mas eu não disse com a intenção de dizer, mesmo que eu tenha dito em um exemplo de uma coisa que eu não queria dizer, é que quando você considera a sua vida difícil, você acaba tornando ela mais difícil, ou você acaba transformando uma dificuldade imaginária em uma dificuldade real. E você acaba lidando com situações do tipo. Eu acho incrível como você consegue transformar as coisas em realidade. Por exemplo, eu comecei agora falando sobre um exemplo ruim de você tá com dificuldade e quando você interpreta isso como uma coisa difícil mesmo, ela se torna mais difícil. E quando você tem um problema, vamos supor um problema X. Duas pessoas têm esse problema, têm o mesmo problema. Só que uma interpreta esse problema como uma coisa difícil e a outra como uma coisa simples. Muito provavelmente, a pessoa que interpreta esse problema como simples vai ter mais facilidade em resolver esse problema por pura confiança. Por ter confiança, isso vai melhorar a resolução dela por algum motivo que eu não sei. Apesar de que as duas estariam fazendo a mesma coisa, talvez só por achar mais fácil o problema, isso vai tornar a pessoa mais disposta e mais produtiva. E enquanto ter pensamentos negativos vai deixar a pessoa distraída, relutante e receosa de enfrentar o problema, isso vai transformar esse problema numa bola de neve e aí por conta disso esse problema vai acabar crescendo. Mas enfim, voltando ao fato de como é incrível você transformar uma coisa mental assim, uma questão mental em uma realidade, como a sua cabeça, mesmo por ser uma coisa não tão concreta como um bolo, acaba sendo muito influente na realidade porque ela é uma coisa real. De fato, um pensamento pode não ser físico, digamos assim, mas ele é real, de verdade. Na verdade, eu nem sei se a câmera tá me filmando com clareza porque eu não sei a precisão e a resolução e o enquadramento porque ela tá de costas pra mim. Caralho! Ela caiu exatamente depois que eu falei isso. Isso é curioso. Eu acho. Talvez não. Talvez aconteça várias coincidências na vida o tempo todo e
isso não queira significar nada. Mas, porra, na verdade, isso se enquadra muito bem com o contexto de realidade e ficção e esse tipo de coisa. Mas eu não quero estender isso muito para uma coisa metafísica. Até porque eu não tenho prioridade para falar sobre isso. Na verdade, acho que todo mundo tem prioridade para falar sobre tudo, mesmo que elas estejam erradas. E tem toda uma questão de disseminar falsas ideias, etc. E isso é uma coisa ruim mesmo. As pessoas usam fake news, essas coisas para passar mensagens que não são reais e manipular as pessoas. Mas eu ainda assim acho que as pessoas têm o direito de falar até o que elas não sabem. Contanto que todo mundo tenha humildade para saber escutar e saber ser corrigido. Inclusive me corrijam se você existir e estiver vendo esse vídeo, porque tá, chega de falar mediocridade sobre presença de pessoas. Mas, se você estiver vendo esse vídeo, que bom que você tá vendo. Se você quiser me corrigir, que bom. Eu vou me sentir errado. Ou vou te achar errado. Porque muitas vezes, quando uma pessoa se põe num papel de julgamento, ela esquece que ela também está sendo julgada o tempo todo. E eu faço muito isso. Eu julgo o julgamento das pessoas. Eu critico a crítica das pessoas. Porque. Porque criticar é bom, é humano. Foco. É. Um exemplo bom agora. Quando você se sente feliz e animado e excitado com algum assunto, vamos dar um exemplo, uma apresentação. Você vai fazer uma apresentação sobre um conteúdo que você domina e que você gosta, como por exemplo, no meu caso, gore. É, não é tão mágico assim quando acontece duas vezes. Não, agora